não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se nós deixamos de lado a questão do valor de uso, então nós deixamos de lado também as propriedades materiais que fazem com que esses objetos tenham um valor de uso. A banana para você comer, a pinga para você beber e o caminhão para você transportar alguma coisa. Tá certo? Já não vemos, então, uma mesa, uma casa ou qualquer outra coisa útil. A sua existência como coisa material foi posta fora do nosso horizonte de visão. Ela já não pode ser encarada como produto do trabalho do pedreiro ou de qualquer outro operário. Junto com as qualidades úteis dos produtos mesmos, colocamos fora do horizonte de visão tanto o caráter útil dos vários tipos de trabalho incorporado nele. Ou seja, você faz abstração, primeiro, do valor de uso, segundo, das características materiais que tornam aquilo um objeto útil, e terceiro, do trabalho específico que foi necessário para torná-lo útil. Não é isso? Portanto, nada sobrou senão aquilo que é comum a elas todas as mercadorias. Todas são reduzidas a uma única espécie de trabalho, o trabalho humano em abstrato. Vocês vão o trabalho humano em abstrato, independentemente, quer dizer, da sua diversificação em milhões de tarefas diferentes, destinadas a criar esse ou aquele produto com o seu respectivo valor de uso. Ou seja, a maneira de você fabricar um caminhão não é a mesma maneira de você colher uma banana. A certa é essa, ele está fazendo abstração disso. Então, ele diz que é este trabalho abstrato que se incorpora na mercadoria e faz dela um valor de troca. Agora, mais adiante ele diz o seguinte, preste bem atenção. Um valor de uso ou artigo útil só tem valor porque nele foi incorporado o trabalho humano em abstrato. Isto é impossível. Ele acabou de dizer que para obter a noção de valor, obter a noção do trabalho humano abstrato, ele separou o valor de uso da mercadoria, ele separou as qualidades materiais que tornam essa mercadoria um valor de uso, ele separou as modalidades de trabalho que foram necessárias para transformá-la num valor de uso, e daí sobra o trabalho humano abstrato. Em seguida, ele diz que esse valor de uso é determinado pelo trabalho humano abstrato. Eu digo, mas é o contrário. O trabalho humano abstrato, vamos dizer, é o trabalho considerado independentemente das suas diferenças. Veja a diferença, por exemplo, de você colher e transportar uma banana e você fabricar um caminhão para transportar a banana. As operações são completamente diferentes. Não existe nenhuma maneira de você fazer uma através da outra ou outra através da uma. Elas são absolutamente incomunicáveis. A colheita de bananas e a produção de caminhões se dão por processos que são irredutíveis e incomunicáveis. Ele fez abstração dessas diferenças, da diferença entre banana e caminhão, da diferença entre a fabricação
do caminhão e a plantação e colheita da banana. Tá certo? E sobrou então um negócio chamado trabalho humano abstrato. Quer dizer, o trabalho humano considerado na sua totalidade, né, tal como existe numa determinada sociedade, independentemente da sua diversificação em modalidades de trabalho diferentes. É claro que esse trabalho abstrato, em si, ele não pode produzir nada. Ele é apenas, vamos dizer, um cálculo hipotético que o economista faz, tomando como ponto de partida as várias modalidades de trabalho irredutíveis entre si e materialmente irredutíveis a um trabalho comum. Isso quer dizer, a noção de trabalho abstrato, ela não é um universal real. Isso não é baseado, vamos dizer, numa distinção real. O trabalho abstrato, em si, ele não pode existir. Entre o trabalho abstrato e as várias modalidades de trabalho, a relação que existe não é a que existe entre uma espécie animal e os seus vários exemplares. Por exemplo, a espécie cachorro e todos os cachorros. É claro, nós sabemos que a espécie cachorro só existe corporificada nos cachorros. Mas um cachorro é parecido com outro cachorro, ele tem uma estrutura idêntica do outro cachorro, é um terceiro cachorro, assim por diante. É por isso mesmo que você diz que eles compõem uma espécie. Mas a noção de trabalho abstrato não é do mesmo modo. Porque as modalidades de trabalho que existem, elas são tão diversificadas que elas são irredutíveis uma à outra. Você só as denomina de trabalho. Por quê? Porque o que elas produzem, ou o que elas ocasionam, porque nem sempre o resultado do trabalho é um produto, pode ser um serviço, o que elas produzem ou ocasionam tem um valor. Se não tivesse, né? Por exemplo, você está lá fazendo buraco na água o dia inteiro, você chama isso de trabalho? Não. Você chama de diversão, de perder tempo, qualquer coisa. Não é isso? Então, a noção de trabalho, nós só entendemos que algo é trabalho porque aquilo atende uma finalidade social específica. Não é isso? E essa finalidade se manifesta no fato de que o produto ou o serviço decorrente tem um valor. Quer dizer, alguém está disposto a pagar por aquilo. Não é isso? Mas ele está dizendo ao contrário. Né? Que é o trabalho que define o valor. Não só o valor de troca, mas o valor de uso. Eu digo, será que está louco? Está bêbado? Não, é simplesmente a mente revolucionária assim. Inverter o sujeito e o objeto. Ele está tentando fazer um raciocínio, no meio ele inverte, ele troca. Entenderam qual é o processo? Muito bem, raciocínios deste tipo existem praticamente em cada página de O Capital. Note bem, eu não estou apelando a conceitos estranhos ao marxismo para dizer isso. Eu estou apenas lendo o que ele escreveu e imaginando a situação real a que ele está aludindo. Não é isso? Então, se eu tento imaginar, né, a totalidade do trabalho desempenhado por uma sociedade, e ora, é impossível que essa totalidade, que esse trabalho abstrato, por si, confira valor a qualquer coisa. Porque o trabalho abstrato em si não produz nada. Como ele produz tudo, ele não produz nada especificamente. Não é isso? E mais ainda, qual é a diferença entre trabalho e não trabalho? A diferença do trabalho e não trabalho é o valor. Qualquer ocupação que não produza um bem ou serviço pelo qual a sociedade esteja disposta a pagar, não é chamado de trabalho. Não é isso? Eu sou de fazer uma coisa absolutamente inútil, que ninguém quer e que ninguém nem entende o que ele está fazendo. Como é que vamos chamar isso de trabalho?
Qual é a diferença entre o trabalho e qualquer outra atividade? É o valor, meu Deus do céu. Então, se o critério de reconhecimento do trabalho, de distinção do trabalho, é o valor associado a ele, não pode ser ao mesmo tempo ele que determina o valor. Né? Isto partindo apenas da situação que ele descreve. Agora, vamos ver se nós podemos, pela nossa experiência, acrescentar alguma coisa. Não é isso? Vira, por exemplo, se supõe uma mina de algum metal. É claro que tem gente trabalhando lá, extraindo prata, extraindo ouro, extraindo diamante, metal, qualquer mineral, mina de qualquer coisa. Bom, a mina teve que ser localizada primeiro. Ela pode ter sido localizada por sorte. Você não chamará isso de um trabalho. Ou pode ter sido localizado por um geólogo, um mineralogista que estava empenhado nisso. A hora que o mineralogista descobriu uma mina, ele colocou um tesouro imenso à disposição dos outros. Não é isso? Você não vai comparar isto com a atividade do sujeito que está lá com picareta, né, extraindo o minério. Quer dizer, se você juntar milhões de trabalhadores em Minas, né, isso não lhes dá a capacidade de descobrir a mina. Para que eles possam trabalhar na mina, é preciso que a mina exista, e para isso ela tem que ter sido localizada, o que pode acontecer por sorte, ou seja, sem trabalho nenhum, ou mediante um trabalho intelectual de um geólogo. Não é isso? Claro que ele teve também algum trabalho físico, ele teve que se deslocar até o lugar. Porém, a maior parte do trabalho dele consistia em estudar. Nós inseriremos isto no conceito de trabalho abstrato. Existe, vamos dizer, uma medida comum, no caso, entre o trabalho do geólogo, que localizou a mina, e o trabalho do sujeito que está lá fazendo buraquinho com a picareta para retirar o minério. Diz, bom, pode haver uma medida comum que se chama valor. Quer dizer, esse trabalho vale tanto e o outro vale tanto. Não é isso? Então, o geólogo tem direito, vamos dizer, à participação permanente na mina e ele vai ficar milionário. Não é isso? Seja ele o dono da mina, ou mesmo que ele arrende para um outro, ele pode não ter o capital. Frequentemente acontece isso. Olha, eu localizei uma mina, não tenho capital, procuro lá um banqueiro. E o banqueiro pega lá 80% do negócio e dá 20% para o geólogo. Ainda assim ele vai ficar milionário. Né? Então, a mina por si tem um valor. Não é isso? O trabalho do geólogo tem um valor. E o capital investido também tem um valor. E o trabalho do jeito que está lá batendo com a picareta também tem um valor. Não é isso? Ora, se fosse o trabalho que mede o valor, esta situação seria simplesmente impossível. Porque é o valor inerente à mina que diversificou as várias modalidades de trabalho. A do geólogo, a do banqueiro e a do trabalhador braçal. Está entendendo? Portanto, que o trabalho seja o gerador do valor, isto é impossível. Por que você produz um determinado produto? Porque você acredita que ele tem um valor. E por que você acredita que tem um valor? Porque as pessoas querem comprar. Se ninguém quiser comprar, não adianta ter dado um trabalho miserável. Portanto, é lógico. Agora não estou mais analisando só o texto de Karl Marx, estou comparando com a minha experiência. Eu sei que o valor não advém do trabalho e nem da produção, o valor advém do consumo, meu Deus do céu. Se não há consumo, é curioso, a figura do consumidor, você vê aqui páginas e páginas e páginas e páginas de economia, e a figura do consumidor é um negócio distante, etéreo. Então, o consumidor, que é evidentemente a peça-chave aqui. Se eu produzo uma coisa que me deu 20 anos de trabalho, trabalhei dia e noite naquilo, e ninguém quer pagar nada, então aquilo não é um valor, não é uma mercadoria, eu não posso vender aquilo. Então, como é que eu posso dizer que o trabalho gera o valor?
Não, o trabalho é orientado pelo valor possível, mas ele não o produz. O que produz é a possibilidade de vender aquilo. Então, nesse trecho, Karl Marx, ele usa as palavras para dizer exatamente o contrário do que ele está percebendo. E esse contrário nega ainda o que todo mundo pode observar. Então, eu não posso mais falar de paralaxe cognitiva aqui. Mesmo porque, você vê, o primeiro parágrafo, eu li 2 parágrafos, o primeiro parágrafo é contraditado pelo segundo. Ou seja, você tem uma inversão da percepção. Você tem um erro de lógica. Que primeiro faz abstração do valor de uso e depois diz que o valor de uso é determinado pelo trabalho. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.